Eu lembro de uma vez, trazendo aqui para você poder entender como que o trauma acontece do início, e eu quero sempre trazer casos aqui para vocês poderem ver e terem a possibilidade de vocês também, expandirem a consciência de vocês aqui agora. Porque sim, eu sei que isso muitas vezes é olhar, né? É olhar de uma maneira diferente, é começar a quebrar paradigmas aqui. Talvez muitos aqui olham a doença como algo maléfico, sem ter uma justificativa, mas não. É importante a gente compreender isso. Então, olha só, trazendo um caso aqui, uma vez eu atendi, né, uma menina, né, na verdade ela já tinha seus 29 anos de idade, e ela chegou para mim, a queixa principal dela, a dor principal dela, é que ela apresentava sempre, né, uma rinite, uma sinusite, a poeira. Então, toda vez que ela ia para um lugar, onde aquele lugar tinha poeira, né, ou tinha um cheiro de mofo ali, ela entrava com crise de rinite, de ter que tomar sempre anti-histamínico, antialérgico, né? E ela disse para mim que já passou por várias situações chatas, né? De chegar num determinado local, viajar com uma turma de amigos, viajar às vezes até com um namorado, né? Ela era noiva na época, com um noivo, e chegar num lugar e não conseguir aproveitar, porque ela entrava nessa crise alérgica dela e tinha que ficar à base de histamínico, e algumas vezes ela teve que até ir embora do local e deixou de ter aquela convivência. E ela já tinha feito algumas outras, né, alguns outros tratamentos, né, focando aonde o tratamento, gente? Eu não estou aqui para falar se é tratamento ruim ou bom ou não, mas para expandir a tua consciência e entender que a gente pode ir além. Mas o foco dos tratamentos que ela fazia, né, que era a base de vacinas e tal, estava querendo focar só suprimir o sintoma da rinite e não entender a causa. Anota isso, todo sintoma ele carrega uma informação. Ela não está acontecendo de maneira aleatória na tua vida. Ela está carregando uma informação. Ela está querendo te dizer algo, tá? E isso é muito importante você entender. Que ela está querendo carregar algo para você. Tá? Ela está querendo te informar algo. E a gente precisa entender essa causa. Então, no caso dela, ela veio e aí a gente sabe, né? Quem é um terapeuta e MTI já sabe. Primeiro I é do identificar. Então, o que uma rinite, né? O que a sinusite ela traz de informação para gente? Aquela pessoa, quando entra em contato com a poeira é um trilho do conflito que a gente fala, né? Ela está querendo farejar um perigo. Então, todo mundo que tem uma rinite, que tem uma sinusite, olhando por esse prisma emocional, para que a gente possa chegar lá na causa raiz, eu não queira só tratar o sintoma, tá? O que está lá despertando aquela rinite, aquela sinusite, é alguma situação onde eu estou tentando farejar um perigo, né? Tentando antecipar ou pressentir uma situação que eu já vivi de ameaça na minha vida, ou que eu percebi como uma ameaça na minha vida. Só para vocês entenderem, gente, toda vez que eu estou numa situação onde eu estou tentando farejar esse perigo, eu estou dando uma informação bioquímica para o meu corpo, que vai lá a nível da mucosa nasal, tá? E vai estimular aquela mucosa nasal, né? A tentar estimular os receptores a farejar melhor aquele perigo. Por quê? Porque o nosso olfato na natureza... Para que serve o olfato na natureza, gente? Para que serve o olfato de um animal na natureza? Para ele pressentir uma ameaça. É porque o nosso olfato, como a gente desenvolveu outros estímulos e desenvolveu o nosso neocórtex, o nosso olfato, ele atrofiou. Mas o olfato dos animais na natureza, eles sentem para pressentir o perigo, para saber se uma parceira ela está pronta, né, para copular ali ou não, para reproduzir ou não, para saber se aquele território tem algum dono ou não. É porque o nosso olfato do ser humano, ele está arcaico. A gente não precisa mais dele dessa maneira primitiva para saber se a gente vai estar em perigo ou não. Mas isso não quer dizer que a gente não carregue esse programa arcaico de sobrevivência. Tá? Então, toda vez que ela entrava numa crise de rinite, é porque ela estava tentando farejar o perigo. Então, a poeira e o mofo relembrava o inconsciente biológico dela quando ela entrava em contato com a poeira ou com o mofo através do olfato, de sentir aquele cheiro, ela estimulava o inconsciente biológico dela a se preparar para algo ameaçador. Então ela começava a querer farejar aquele perigo. E aí, quando eu fui para a segunda parte do método, que é o mapear, eu fui colher dentro da história de vida dela qual foi o primeiro momento
em que ela viveu uma situação traumática, inesperada, como eu estou trazendo aqui para vocês, que pegou ela de uma maneira no contrapé, onde ela estava ali em contato com a poeira, e que ela não esperava aquilo. E ela relembrou quando ela tinha de 6 para 7 anos de idade, ela estava ajudando a mãe dela a fazer a faxina da casa. Então ela estava lá, estava fazendo a faxina da casa. E quando a gente faz faxina da casa é o quê? Tirar pó dos móveis. Essa era a função dela quando criança, né? Passar o pano nos móveis para tirar o pó do móvel. Então ela estava em contato direto com o quê? Com a poeira ali. Então ela estava ali passando pó no móvel e ela foi passar numa prateleira e deixou cair um vaso. E o vaso quebrou. E aí, quando a mãe dela ouviu que o vaso quebrou, a mãe dela entrou pela sala, gritando com ela, falando, você não faz nada direito, eu vou te matar, esse vaso era da sua avó, que deu pra mim, era de herança de família. Gente, uma criança de 6 para 7 anos não estava esperando aquela reação da mãe. Aquela reação da mãe de maneira agressiva, gritando, pegou ela de uma maneira inesperada, ela ficou congelada naquilo ali. A gente chama isso dessa fissura emocional, desse ponto de tensão ali que ela teve. Ela não estava esperando receber aquilo, receber aquela bronca, aquela ameaça à sobrevivência dela, né? Eu vou te matar, esse vaso era da sua avó. Ela não estava esperando aquilo. E aquilo ali entrou, aquela fissura gravou ali no inconsciente dela. Então, toda vez que ela entra em contato com poeira, toda vez que ela entra em contato com um mofo ali, o inconsciente biológico dela entra em alerta. Entra nessa situação de estresse, aonde ela fica esperando inconscientemente a mãe dela chegar para gritar com ela, ou chegar a alguma situação de que alguém vai gritar, de que ela vai se sentir ameaçada. Só que, gente, várias hoje pesquisas mostram, um outro livro que fala muito disso, do Dr. Joe Dispenza, né? Ele fala que quando a gente tem essa fissura emocional, quando a gente tem esse trauma emocional, né? Muitas vezes a gente cria um circuito neurológico de proteção e que nos deixa preso nisso, nos aprisiona. Então, enquanto eu não tomar consciência, enquanto ela não tomou consciência de que aquele evento aconteceu quando ela tinha 6 a 7 anos de idade, que hoje ela tinha 29 anos, que ela já não está mais vivendo aquela ameaça, que não é a poeira nem o mofo que causa a rinite dela, e sim que a poeira e o mofo foram gravados no inconsciente dela como alertas, como alarme. Sabe sensor de movimento da casa? Que ele dispara quando entra um invasor? O teu inconsciente biológico, ele está criando todos esses sensores ao longo de toda a nossa existência. Então, muitas vezes, quando a gente entra em contato com alguns elementos, né, eu posso ter gravados esses elementos no meu inconsciente biológico como ameaças. Isso pode ser com alimentação, isso pode ser com odor, com cheiro, isso pode ser com algo que entrou em contato com a minha pele, isso pode ser algo que entrou em contato com a minha audição, com os meus olhos. Então, só para você entender, o nosso inconsciente biológico, ele usa os nossos 5 sentidos para gravar a maior quantidade de informação possíveis, para criarem como se fossem esses sensores. Quando eu entro em contato, né, eu esbarro nele, entra o alerta, que era o que acontecia com ela. Quando ela entrava em contato com a poeira e com o mofo, ela ativava esse alerta e que produzia aquela crise de rinite dela. Então, enquanto ela não tornou consciente o que estava no inconsciente dela, que era essa situação traumática, que aquilo ali já mudou, que ela já não vive mais aquilo ali, ela não saía desse trilho. É como se eu tivesse, né, com o celular, e aí eu não desligasse aquele aplicativo, eu apenas, né, suprimisse ele. Mas eu não desligava aquele aplicativo, ele fica rodando em segundo plano. Que é o que aconteceu com ela. Então, depois que eu identifico e mapeio, aí eu consigo tratar de maneira eficaz. Que não é tratar a rinite, mas tratar aquela situação traumática que ela vivenciou. Como que é o tratamento? Ressignificando aquela informação.
trazendo para a consciência dela de que ela já não é mais aquela criança de 6 anos, que aquilo ali, muitas vezes a mãe estava expressando uma dor, porque ela gostava muito daquele vaso, e que não quer dizer que ela realmente iria matar a filha dela, né? Que estava tudo bem. E aí a gente tem todo um processo de ressignificação que a gente ensina. Para quê? Para dar uma nova consciência. E a partir que eu tenho essa nova consciência, eu integralizo no momento atual. Que é ela compreendendo que ela não é mais aquela criança, de que ela tem 29 anos, que ela não está mais em nenhuma ameaça, que aquela poeira ou aquele mofo não são o que causam a rinite dela. Para ela poder sair daquela situação, não desenvolver mais aquele sintoma, que era um sintoma defensivo.